Uma boa tarde para você, que a paz do Senhor Jesus, ela venha estar reinando na vida e em toda a sua família. Estamos aqui hoje nesse domingo, um dia bonito. Eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo e postar nesse tempo ainda de quarentena. A gente impossibilitado de estar no templo e a gente acaba enferrujando, né? Então assim, a gente gosta de ter uma chamada de ministrar, de falar. A gente sente a falta de estar ministrando. E eu gostaria de ministrar uma palavra ainda para esse tempo que nós, brasileiros e cidadãos, estamos vivendo hoje, porque não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, no livro do profeta Joel, no capítulo 1 de Joel. Eu quero fazer a leitura de um texto. Se você tiver como acompanhar esse texto, acompanhe aí da sua Bíblia, ou do seu celular, do seu tablet, enfim. O texto, primeiro capítulo do profeta Joel, versículo de número 2, está escrito assim: ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai, érbios, chorai, gemei, todos que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque tirado é da vossa terra. Versículo de número 8 fala assim: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade, pois cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo foi destruído e o mosto se secou, e o óleo falta. Os lavradores se envergonham e os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Versículo 13: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Aleluia. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortados da casa do vosso Deus. Meus amigos, meus irmãos, esse texto do profeta Joel está falando de uma devastação causada por invasão de gafanhotos, que na verdade uma invasão que devastou a terra, que acabou, segundo o texto, com esses itens que eram os mais importantes, que eram o trigo, o vinho e o óleo. Simplesmente devastou, acabou com tudo. E o profeta agora ele chama os sacerdotes para um particular com Deus. Ele chama os sacerdotes para se lamentar, porque a casa do Senhor foi atingida, porque não tinha mais o vinho, o óleo, e não tinha mais as ofertas em cereal. E a terra foi assolada de toda forma. Dias tão terríveis que o próprio profeta
assemelha esse dia com o grande dia da vinda do Senhor Jesus, que assolará a terra. Mas eu quero trazer esse texto para os dias atuais que nós estamos vivendo. Esses dias de tristeza. Ainda hoje eu estava vendo um vídeo no Facebook de um sepultamento de um cemitério, aonde 2 funcionários da funerária pegaram uma urna, somente os 2, porque não tinha quem levasse por medo. E esses 2 levam com dificuldade, somente 2 homens, levando a urna com o morto dela. E alguns poucos familiares de longe olhando, com medo desse vírus terrível que está acontecendo. E a minha grande preocupação nesse momento, como servo de Deus e como sacerdote também, é a mesma do profeta Joel, de chamar os sacerdotes aqui em especial e perguntar o que é que nós temos feito com respeito a isso. O que será? Porque ali nos dias do profeta, a terra estava assolada, porque não tinha trigo, não tinha óleo e não tinha vinho. São 3 itens tão importantes, porque significa alimento, espiritualizando significa palavra, significa unção e significa alegria. É o trigo, o óleo e o vinho. E uma assolação sobre a terra de uma invasão como essa. E ele convida os sacerdotes a se rasgarem, a se prantearem, a vestir roupas de saco, a sentar-se na cinza, como sinal de pedido desesperado a Deus. E o próprio profeta vai dizer: quem sabe Deus não deixará uma resposta com a vossa oração? Quem sabe? Quem sabe Deus não vai restituir o vinho, o óleo e o trigo, trazendo uma importância ao clamor. O livro de Crônicas, que nós gostamos tanto de falar, diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. E a gente fica às vezes postando coisas e buscando coisas e se tranca e se fecha. Mas o que nós, como igreja, nós sacerdotes, temos feito a respeito disso que está acontecendo? O que será? Aonde está a igreja? E muitas vezes a gente ouve falar de uma convocação para um jejum, e a gente, e sabe qual é a nossa posição? Se não foi uma iniciativa da minha igreja, eu não vou fazer. E nós nos excluímos como parte da igreja, quando na verdade a igreja é uma. Jesus irá buscar uma igreja. Uma igreja. Rasguemos, não a nossa roupa externa, não, mas o nosso coração, porque esse problema da pandemia não chegou, talvez, em nossas casas, embora já alguns servos de Deus foram recolhidos com esse problema. Mas o que nós temos feito? Sacerdote, o que a tua igreja tem feito? O que o seu ajuntamento, porque a igreja é uma só,
Mas o que o teu ajuntamento tem feito? Não, mas nós fazemos cultos online, fazemos transmissões ao vivo. É pouco, é pouco. Juntem-se no clamor, rasguem as vestes espirituais, porque o profeta disse que talvez assim, como em Lamentações também, o profeta Jeremias dizendo, coloque a tua boca no pó, em Lamentações mesmo, porque talvez assim haja esperança. A oração ainda é a chave. O clamor. Sabe o que é clamor? Clamor é um pedido agonizante da alma. A alma em agonia, clamando ao Senhor. Esse é o clamor. É o que nós precisamos como igreja. Clamar ao Senhor. Mas nós ficamos ainda nos nossos debates internos e quem é maior, como Jesus, ele um certo dia viu os discípulos discutindo entre si, quem é o maior? Mestre, vem cá, diz-nos aí quem de nós somos o maior. Será que é quem usa um anel com mais brilhante no dedo? Ou será que é o que fez o curso avançado de divindade e coisa e tal? Quem é o maior? Ou quem sabe sou eu que o meu dízimo é mais avantajado? Ou quem sabe sou eu que tenho uma Bíblia grande, um sapato colorido? Eu devo ser o maior. Ou quem sabe sou eu que visito os pobres e... Sabe? Quem é o maior? Aí Jesus chama a criança, menino, criancinha, e fala, aqui está o maior. Quem não fizer como essa criança, nem vai ter parte no reino. Senhor, eu achei que maior fosse quem tivesse uma credencial carimbada por uma convenção. Eu achava que esse que era o maior. Ou quem tem uma oratória, que sabe falar em público. Eu achava que esse era o maior. Não. O maior é quem serve. Quem serve é o maior. Mas nós estamos nessas brigas. Essas brigas, lutas. E o mundo clamando. E Deus esperando o clamor da sua igreja. Clamor. Esquecer a placa. A maldita placa que fica por lá de fora da igreja, dizendo, somos um ministério tal. Esquecer essa placa. Eu vejo algumas postagens no Facebook de seguidores da igreja tal, e que tinha até um pastor dizendo, em minhas veias corre o sangue da igreja tal. E eu escrevi embaixo, na minha corre o sangue de Jesus Cristo, porque ele se morreu por mim, e eu sou igreja. Mas a gente fica brigando, né? Minha igreja e tal. E Jesus está dizendo, eu quero que o meu povo clame, meu povo, que o meu povo clame a mim, porque somente Jesus pode nos devolver, porque nunca mais seremos os mesmos, como dizem alguns, depois dessa crise. Mas Jesus pode nos colocar de volta na eira, no lagar, para amassar de novo a uva, para colher o trigo e vivermos um tempo de restituição após essa pandemia. Chorem, profetas, sacerdotes, chorem, porque é tempo de restituir vinho, uva e trigo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Invoque ao Senhor. Esqueça as questões humanas. Esqueça as questões territoriais. Quem manda mais, quem manda menos.
quem é o mais bonito, quem é o mais feio, esqueça. Vamos nos unir em uma só voz, nos unir em oração, buscar o Senhor, porque Deus pode nos livrar dessa invasão de gafanhotos que veio para destruir a terra, esse vírus maldito que veio com uma permissão de Deus. Vamos buscar o Senhor, igreja. Sacerdotes, saiam das suas recâmaras, saiam, busquem ao Senhor, conclamem um jejum. Foi isso. Lembra de Nínive? Lembra quando Deus mandou Jonas ir pregar? E Jonas ficou titubeando: vou, não vou, não vou de navio, mas eu vou de baleia e de grande peixe. Ele vai. E quando ele prega, a história diz que os ninivitas, que eram assassinos cruéis, homens maus, mas quando o Jonas prega, a Bíblia diz que eles se reúnem em jejum, um jejum coletivo até dos animais. Não sei o que os donos fizeram, se amarraram suas bocas, mas não comeram. E a Bíblia diz que o rei tirou a sua coroa, tirou a sua coroa e sentou-se na cinza, como quem diz: a minha coroa, que parecia tão importante, não é nada diante da justiça do grande Deus. E a mensagem de Jonas foi essa: se vocês não se arrependerem, ou melhor, não tinha opção, a mensagem foi essa: virá uma repentina destruição. E o povo disse: não queremos, precisamos da misericórdia desse Deus. E eles entram em propósito, e o rei se rasga, se senta na cinza, e choram, e jejuam, um jejum coletivo. E a Bíblia diz que Deus se comove, e Deus vai adiar aquele juízo. E o próprio Jonas não entende a graça de Deus. O próprio Jonas não entende o amor de Deus. E ele fala: Senhor, é por isso que eu não queria vir, porque o Senhor é bom. Eu sabia que se o povo clamasse, o Senhor ia dar um jeito de ter misericórdia desse povo. Graças a Deus que quando clamamos, Deus muda a sentença. Eu quero profetizar que Deus há de mudar a sentença da nossa nação. Já temos países erguendo a bandeira e dando graças a Deus por se livrar dessa pandemia, mas o Brasil está, parece que tão distante disso. Mas cadê nós? Estamos brigando, sabe? A igreja se recua, se fecha. A igreja tem que buscar o Senhor, clamar, decretar jejum, buscar a misericórdia do Senhor, porque Deus é Deus de misericórdia. Aleluia. Clamemos ao Senhor. As pessoas estão assustadas. Houve um dia que foi em 24 horas 1.500 mortes. E nós fazemos o quê? Pastor, e você, pastor? E o teu rebanho, como é que está? Com medo? Assustado? Ou estão clamando ao Senhor? Ou estão buscando aquele que pode nos livrar? Aleluia. A igreja não tem que se recuar, porque nós sabemos em quem nós temos crido, conhecemos a Ele, sabemos quem Ele é. Então estamos em tempo de rasgar nossa veste, de assentarmos na cinza, de arrancarmos as nossas coroas
Isso que é difícil, né? Tirar a coroa que é difícil. Mas é isso que Deus quer. Arranque a sua coroa. Diga: Senhor, a minha coroa não vale nada diante de ti, Pai. O Senhor é Rei dos Reis. Uma palavra que Deus disser hoje acaba com essa pandemia. Um assoprar das suas narinas dissipa para os mares esse vírus maldito. Deus pode. Quando Deus mandou as pragas para o Egito, a Bíblia diz que quando o faraó ia até Moisés: Moisés, ajuda, fala com teu Deus, ele pode, nos ajude. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus, Deus mandava um vento e o vento mandava embora as pragas. Será que não está na hora do líder falar com Deus, nós juntarmos forças? Quem quer juntar força? Buscar ao Senhor. Porque se outros países, como Itália, por exemplo, estão aí se livrando do vírus, Brasil não chegou nem no pico ainda. Estão dizendo que coisas piores virão. Virão porque a igreja ainda não se posicionou. Porque os sacerdotes não deram as mãos e disseram: vamos clamar. Esse era o momento do descrente ver quem é o nosso Deus. Esse era o momento de nós mostrarmos quem é o nosso Deus. Vou ter que parar porque o vídeo vai ficar muito grande, extenso. Mas entenda isso: Deus tem o poder para mudar a nossa situação. O texto vai dizer que o que ficou da lagarta comeu o pulgão, e ou seja, acabou-se tudo. Mas quando os sacerdotes se reúnem em oração, em jejum, aí Deus muda a história. E Joel vai dizer depois que Deus restitui. Ele vai dizer: alegre-se, é dia de júbilo, porque ele presenciou a restituição de Deus. Eu quero ser profeta e dizer que o Brasil fará um grande culto e ações de graça. Mas hoje é o tempo do clamor. Hoje é o tempo de sairmos à rua e dizer: o nosso Deus é Deus. Baal não é Deus. Não é. O nosso Deus é Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que não está morto. Eu quero orar por você, por tua família, por tua casa, e te dizer que não tenha medo, não tenha medo. Acredite que o Deus dos Hebreus, o nosso Deus, o Jesus que está vivo, ele ainda não mudou. Ele é o mesmo Deus, é o mesmo. E ele tem poder para mudar a nossa situação. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha confrontar a mim mesmo, como profeta, sacerdote, pastor, que venha confrontar a mim, ó Deus, que venha despertar, Senhor, aqueles que estão dormindo, Senhor. Nos levante, ó Deus, nos levante para a tua glória, Senhor, e venha nos dar vitória em meio a este caos. Venha restituir o nosso vinho da alegria, Pai, o nosso vinho da alegria. Venha restituir, ó meu Deus, o óleo da unção, ó Deus, e o trigo do nosso alimento, Senhor. Todas as famílias que estão passando necessidades, eu te peço que visite cada lar, Senhor, cada casa, e que no nome do Senhor Jesus nós venhamos ter vitória nessa crise. É o meu pedido e eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço do pastor Daniel Miranda e de toda a minha família. Deus em Cristo Jesus te abrace
nesse momento de crise, e que Deus venha nos dar vitória, a paz do Senhor Jesus. Amém.